Bom, pessoal, então, a respeito da Lei 11.091 de 2005, que estabelece aí o plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação, a nível federal, que nós estamos falando, eu vou estar falando agora de uns pontos que são fundamentais aí na lei e que muitas vezes causam um pouco de confusão na hora que o candidato ao concurso está estudando, e aí às vezes não consegue entender muito bem e que cai muito, né, que eu falei no vídeo anterior, que despenca mesmo aí na prova do concurso a respeito desses pontos que nós vamos falar. Nível de classificação, nível de capacitação, progressão, incentivo à qualificação, nós vamos falar. E aí, nesse vídeo eu falo tudo assim rapidamente e no próximo vídeo eu vou mostrar para você, aí eu vou sumir aí da sua tela. Ai, que triste, né? Você não vai me ver no próximo vídeo, mas você vai ouvir o que eu vou estar explicando para você a respeito de como nós compreendemos esses conceitos aqui do plano de carreira, dos técnicos administrativos em educação no âmbito federal, como que nós podemos entender a progressão da carreira do servidor, tá bom? Então vamos lá, iniciamos falando sobre nível de classificação. Só os níveis de classificação, eles são 5, tá? A, B, C, D e E. Bom, o que esse é importantíssimo que você se atente a isso. O nível de classificação, ele não muda, tá? O nível de classificação, para que o servidor mude de um nível de classificação, por exemplo, ele entrou num concurso de nível D e ele quer passar para um concurso de nível de classificação E, que são os cargos de nível superior, ele precisa fazer um novo concurso público. Tá? Ainda que seja na mesma instituição que ele está, tá bom? Então não tem como mudar. Isso cai muito para confundir o candidato. As provas de concurso, as bancas colocam, né, que você pode estar mudando de nível de classificação. Não pode, tá, pessoal? O nível de classificação, você entra nele somente através do concurso público, tá bom? Então quando você for fazer o concurso, você vai olhar qual nível de classificação do cargo que você está fazendo. Tá? Então saiba que se você entrou lá no cargo de nível C, não pense que você vai progredir na carreira e depois de 10 anos que eu estiver nesse cargo eu vou passar para nível D, depois não passa. Pessoal, o nível de classificação, são 5 níveis, de A até E, eles não mudam a não ser que o servidor faça um novo concurso público, concorra a uma nova vaga, porque aí é uma nova vaga, tá? Bom, então os níveis de classificação, eles são estabelecidos aí na Lei 11.091 de 2005 como um conjunto de cargos da mesma hierarquia, classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco de esforço físico, de forma geral para desempenho das suas atribuições. Então é assim. Costuma ser, os cargos, principalmente na educação de nível A ou B, são difíceis aí da gente ver em algum concurso a oferta, né, desses cargos. Costumam ser mais de nível C, de nível D e de nível E. Mas nós não podemos pensar assim, por exemplo, o nível C é fundamental, o nível D é médio, o nível E é superior. Não podemos pensar assim, tá? Porque ele não leva em consideração a classificação do cargo, né, em relação o cargo que o servidor vai desempenhar, não é em relação somente à escolaridade, tá? Igual fala aí, leve em consideração um conjunto de fatores, tá? Escolaridade, sim, né? Mas nível de responsabilidade. Por exemplo, então você pode ter um cargo, como é o exemplo, por exemplo, do cargo de assistente de alunos e o cargo de assistente administrativo, o assistente administrativo ele é um cargo de nível D e o assistente de alunos é um cargo de nível C, mas na verdade os dois pedem que a formação inicial seja de nível médio, tá? Então, quer dizer, não pensem assim que se cair isso na sua prova, falando que os níveis de classificação, eles são somente ligados à questão da formação exigida mínima, não, pessoal, porque pede experiência, pode pedir a formação, pode ser em relação que tá falando aqui, ó, risco e esforço físico para o desempenho da função, então tem vários fatores, tá? De modo geral, os cargos de nível E, eles são cargos de nível superior, tá bom? Só que também para o cargo de nível superior, mas não pode ser assim, qualquer formação superior, tá? Cada cargo tem uma habilitação específica que se pede lá para desempenhar aquele cargo
em específico, tá? Então não é assim, olha, você tem que ter nível superior. Não, você tem que ter, por exemplo, se você ser administrador nas instituições federais de ensino, então você vai ter que ter nível superior com habilitação em administração, tá? Se for para ser lá um auditor, você vai ter que ter a formação em direito e pode-se pedir também, de repente pode-se pedir um tempo de experiência, pode-se pedir que você faça uma prova prática, tá? Muitos cargos, principalmente que atuam em laboratórios, por exemplo, é pedido, uma das etapas do concurso não é apenas a prova objetiva, mas também a prova prática, tá bom? Então, depende muito aí das atribuições, o que vai se pedir para fazer, então vai ter uma hierarquia específica para atribuir qual é o nível de classificação daquele cargo. Quando a Lei 11.091 ela foi estabelecida em 2005, já existiam muitos profissionais da educação, certo? Já existiam, que eram regidos por uma lei anterior. Então, muitos cargos eles foram reenquadrados, tá? Existiam muitos nomes específicos de cargos que se uniram em cargos específicos e aí foram classificados dentro dos níveis. Se você tiver conhecimento em saber sobre estes cargos, você pega aí a Lei 11.091/2005 diretamente do site do Planalto, entra aí na internet e procura aí no site do Planalto que você vai ver que tem nos anexos. Nós não vamos estar falando dessa questão dos cargos, que são A, que são B, que são C, porque é muito difícil que isso seja cobrado na sua prova do concurso, tá bom? Mas é interessante, se você quiser saber, falar, eu tenho interesse em saber como que funciona. Você entra lá no site do Planalto mesmo e no final da lei vai ter os anexos, aí você vai ver os cargos que foram transformados, qual a nova denominação, qual que ficou a classificação, tá bom? Então você pode entrar lá para você tirar aí essa dúvida. Bom, então ficou claro para você que o nível de classificação, 5 níveis, tá pessoal? Isso cai muito na prova, 5 níveis de classificação. E aí não muda, para você mudar de nível de classificação só por meio de um novo concurso público concorrendo a uma nova vaga, tá? E você não tem nenhum privilégio por estar numa vaga anterior e passar para uma outra, de outra classificação. Não tem. Você concorre como toda a população está aí concorrendo para aquela mesma vaga, tá bom? Bom, o que é o padrão de vencimento? Tá? O padrão de vencimento. E assim, pessoal, na hora que eu estiver mostrando as tabelas, eu acredito que vai ficar mais fácil, né, para você compreender exatamente esses itens, tá? O padrão de vencimento é a posição do servidor na escala de vencimento, né? Em função do nível de capacitação, porque o padrão de vencimento, essa posição do servidor nessa escala, ele vai mudar conforme o nível de capacitação, o cargo e o nível de classificação, tá bom? O nível de classificação a gente já viu que ele não vai mudar, né, pessoal? Vai mudar o quê? O nível de capacitação e a progressão, tá? Que vai ser por tempo, por mérito profissional, que é por tempo de trabalho, que nós vamos estar vendo daqui a pouco, que é automático, tá? E por nível de capacitação, que aí o profissional ele tem que fazer, tá? Algum curso, uma carga horária específica de curso, conforme o tempo que ele tem de trabalho e conforme a classificação do cargo dele. Como que se muda então o padrão de vencimento? É o que eu acabei de falar para vocês, duas formas: progressão por mérito profissional ou progressão por capacitação profissional, tá? Não se muda o nível de classificação. E aí, quando eu estiver mostrando para você, eu tenho certeza que você vai esclarecer um pouco aí essa questão de como acontece essa progressão do técnico administrativo em educação em âmbito aí das instituições federais de ensino, tá? Vamos falar uma por vez aí. Então, a progressão por mérito profissional, olha só, pessoal, isso aí faz uma confusão, porque antes essa progressão por mérito profissional, ela acontecia a cada 24 meses. Aí foi mudado, você segue aí no artigo 10A, teve uma alteração, que a mudança no padrão de vencimento por mérito profissional, ela vai acontecer a cada 18 meses, tá, pessoal? Não é 24. E eles podem querer te confundir, porque se você não se atentar a isso, você vai ler os primeiros artigos, você vai acreditar que são 24. Mas não é, ele foi alterado e então são 18 meses. E é verdade, pessoal, porque eu tenho
eu atualmente estou num cargo técnico em instituição federal de ensino e eu vivo isso na minha carreira, né? Que a cada 18 meses, sem você fazer nada, né? Você tá lá trabalhando, cumprindo, né, as suas atribuições. Então, se você não foi reprovada no estágio probatório, é automático, você recebe essa progressão por mérito profissional. A cada ano e meio nós vamos ver na planilha como que funciona mais ou menos aí o reajuste, né, que tem o padrão diferente que o servidor passa a cada 18 meses. Quantas vezes vai acontecer essa progressão por mérito profissional? O servidor ele pode ter até 16 mudanças, tá? Que vai completar, porque a cada aí, 1 ano e meio, em torno de 24 anos de carreira. Então, o servidor com 24 anos de carreira, se ele tiver, por exemplo, 25 ou 26 anos de carreira, ele não tem mais a progressão por mérito profissional, tá bom? Mas aí também é aquilo, né, pessoal? Praticamente aí aposentado. É difícil um servidor que vai chegar até 25 anos de carreira nesse cargo especificamente, que não tenha trabalhado antes e que não tenha tempo aí para aposentadoria, mas enfim, até 24 anos de carreira. A partir de 24 anos de carreira, o servidor não progride mais por mérito profissional e aí também ele não progride mais também por nível de capacitação, que a gente vai ver também que são 4 progressões, né, por nível de capacitação. Então, essa progressão por mérito profissional, no máximo 16 mudanças, tá bom, pessoal? No máximo 16 mudanças, alcançando aí um total de aproximadamente aí 24 anos de carreira, tá bom? E lembrando que a progressão por mérito profissional não precisa fazer nada, só não pode ter sido reprovado na avaliação de desempenho. Lembra quando a gente estudou na 8.112 de 90 sobre o estágio probatório? Que você tem avaliações, todo ano, né, tem uma avaliação do servidor, onde são avaliados várias coisas como assiduidade, disciplina, produtividade. Você se lembra disso? Então, aqui que está falando que ele tem que, essas 3 avaliações primeiras aí, tem que ser aprovado no estágio probatório, tá bom? Então, essa primeira avaliação de 1 ano e meio, a pessoa tem que ser aprovada pelo menos na primeira avaliação do estágio probatório, tá bom? Nível de capacitação. O nível de capacitação, ele está classificado em 4 níveis, tá, pessoal? Não confunda nível de capacitação com nível de classificação. Pensa assim que capacitação fala de você buscar mais formação, tá bom? Então, o nível de capacitação é baseado na questão do servidor buscar o desempenho, buscar crescer aí, né, em cursos, em capacitações, em carga horária de capacitação profissional, para que ele cresça no desempenho da função do seu cargo. O nível de capacitação, pessoal, ele está estabelecido em 4. 1, 2, 3 e 4. Lembra lá que o nível de classificação, que são 5, é em letras, né? A, B, C, D e E. O nível de capacitação, que fala de buscar aperfeiçoamento profissional, buscar capacitação mesmo, quando você já entrou no concurso público, você já está lá com um nível de classificação, que foi o concurso para o qual você prestou, né? A sua prova foi aprovada, entrou, está em exercício, e aí você vai progredir, mas aqui é se você quiser, tá, pessoal? Nós acabamos de falar que a progressão por mérito profissional, o servidor não precisa fazer nada, ele só não pode ser reprovado na avaliação do estágio probatório. Na questão da progressão de mudança de nível de capacitação, para você já entra no nível 1, tá? Para você passar para o nível 2, depois também de 1 ano e meio, de 18 meses, você precisa ter uma certa carga horária de curso de formação que tem a ver com a tua área de atuação. Mas se você não quiser fazer, você não vai progredir no nível de capacitação, tá? Se você falar assim, não, eu não vou fazer nenhuma capacitação, vou ficar aqui 20 anos trabalhando, não vou fazer nenhum curso, nenhuma carga horária de curso, você pode não fazer. Mas o que vai acontecer? Você não vai ganhar mais, né? Você vai continuar somente no seu nível 1, por exemplo, você pode progredir lá
por mérito profissional, mudar 16 vezes lá no padrão de vencimento no nível 1, tá? De capacitação. Agora, será que é vantagem? Claro que não, né? O servidor que está no nível 4, que fez todas essas capacitações, o salário dele é maior do que aquele que está no nível 1, tá? Então, o nível de capacitação é a posição do servidor na matriz hierárquica dos padrões de vencimento, né? Em decorrência do quê? Da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado que ele realiza após o ingresso. É interessante isso aqui, pessoal, que não adianta você entrar e você querer apresentar um monte de curso que você fez lá antes de você entrar em exercício. Não vale, tá? Tem que ser capacitações, carga horária de curso, de treinamento, de capacitações que você realizou dentro do tempo que você estava em exercício, tá bom? E assim, se você... A primeira progressão aí de nível de capacitação, vamos supor, você fez determinada carga horária de curso para passar do nível 1 para o 2. Quando você for passar do 2 para o 3, não vale aqueles que você apresentou do 1 para o 2, tá bom? Só se excedeu. Por exemplo, você precisava comprovar 120 horas no seu cargo e você comprovou 150. Essas 30 você pode somar na próxima progressão, mas aí a outra carga horária, que ela tende a ser maior, tá? Ela não vai acumular com a que você já fez na primeira mudança de nível de capacitação, tá bom? Bom, então, falando dessa mudança de nível, né? A progressão por capacitação profissional é o que eu acabei de falar, né, para você, que o servidor ele tem que receber uma certificação em programa de capacitação. Então, ele tem que ter um certificado, tá? E podem ser vários, dependendo. Ele não pode ter um certificado com menos de 20 horas, tá bom? Mas certificados a partir de 20 horas, certificados que você tem aí, se for um curso, né, que você fez, um curso específico, você tem que ter, são certificados que têm reconhecimento, tá? De instituições reconhecidas, que seus cursos são reconhecidos. E você vai apresentar, aí vamos supor, você entrou, aí depois de 1 ano e meio você vai lá e apresenta os cursos ou o curso que você fez como capacitação profissional durante o tempo que você estava em exercício, com a carga horária mínima em que você precisa para mudar de nível de capacitação. Você entrega lá no Recursos Humanos, na gestão de pessoas da sua unidade, e o processo vai dar em andamento, e a partir do momento que você completar aí os 18 meses, você já muda para... Você vai mudar automaticamente pela progressão por mérito profissional, lembra? Por tempo de trabalho, e aí já vai mudar também mais um nível aí pelas capacitações, pelas cargas horárias, pelos cursos de capacitação que você apresentou o certificado. E eu vou mostrar para vocês também o anexo 3, daqui a pouco, tá? No próximo vídeo, sobre como que acontece essa mudança de nível de capacitação, tá bom? Como que funciona a questão do incentivo à qualificação? O incentivo à qualificação, pessoal, ele não está naquela tabela, tá, de vencimento do plano de carreira. O incentivo à qualificação, ele é a parte. Como que acontece? O incentivo à qualificação, ele é concedido ao servidor que possuir uma educação formal, tá? Aí tem que ser mesmo uma educação formal superior ao cargo. Por exemplo, pessoal, o cargo exigia que você tivesse apenas o nível fundamental, mas você já tem o nível médio. Tá? Então, você toma posse, entra em exercício. No primeiro dia que você entrou em exercício, você já pode apresentar a sua certificação, por exemplo, do ensino médio. Aí você já recebe um pouco mais. Ou, se era no nível médio, você já tem a pós-graduação. E não precisa ser assim, apresenta primeiro. Vamos supor que você entrou, você já tinha doutorado. E você entrou, o cargo era de nível médio. Você não precisa apresentar um de graduação, depois apresentar o outro de pós, depois apresentar o... Não, você já apresenta o seu do doutorado. Aí já vai o percentual que você vai receber a mais, né? Que tem também uma tabela, que é o anexo 4 da Lei 11.091 de 2005, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que mostra que é assim, o incentivo à qualificação, ele tem ou o curso que você fez, a formação que você tem é diretamente ou indiretamente ligada o cargo que você desempenha, as atribuições do seu cargo, tá bom? Então isso é analisado, né, pela gestão de pessoas da sua instituição. Se o curso, por exemplo, você trabalha, você está trabalhando com técnicos em assuntos educacionais, aí você comprova que você tem um doutorado em ciências contábeis, por exemplo.
não é diretamente ligada. É importante? É importante. Você tem doutorado? Você tem. Mas é uma área que não é diretamente ligada às funções que você desempenha, entendeu? Então, é um percentual menor que você vai receber em relação à área de formação que não é diretamente ligada à área que você atua, tá? Diretamente ligada às atribuições do seu cargo. Bom, o interessante do incentivo à qualificação é que ele é incorporado, tá? A aposentadoria e a pensão. Então, o incentivo à qualificação, ele passa a ser basicamente mesmo parte aí da sua remuneração, que não vai ser retirado de você, tá bom? Se você tem, e não é cumulativo também. A partir do momento, por exemplo, eu tenho a graduação, aí eu apresentei lá a certificação, só pedi ensino médio, eu apresentei que eu tenho a graduação. Aí passou um tempo, eu tenho da pós-graduação. Então, eu não vou receber aquele que eu já recebi, mais aquilo que está na tabela da pós-graduação. Seria ótimo, né? Não. Se era 20% para graduação e 30% para pós, e você já estava recebendo 20% a mais pela graduação, você vai receber 10% a mais, né? Pela pós, tá bom? Então, não é 20 mais 30, tá bom? E é imediato, pessoal. Entrou em exercício, você apresenta as documentações, e aí passou pouco tempo, se você não demorar, porque aí também vai no interesse do servidor, né, pessoal? Porque assim, se você apresenta, vamos supor que pede só o ensino médio, você apresenta lá que você tem, você sabe que você apresenta a certificação do ensino médio e sabe que você tem já a pós-graduação. Vai de você, se você não apresentar, demorar 6 meses para dar entrada no pedido de incentivo à qualificação, você não vai receber os 6 meses. Então isso ninguém vai ficar atrás de você falando assim, olha, viu, você tem direitos, tem que entregar. Não, vai do servidor, ele é informado, ele sabe, igual, ele estudou a lei aqui, né? Tá estudando, então você na hora que passar no seu concurso aí, para técnico de uma instituição federal de ensino, você já sabe que se você tiver uma formação superior à exigida pelo seu cargo, você tem direito a incentivo à qualificação, certo? Então você vai estar procurando aí pelos seus direitos, tá bom? Agora, eu vou, no próximo vídeo, mostrar para você os anexos, explicar para você como que funciona essas progressões, essa mudança de nível de capacitação, a progressão para o mérito profissional, os níveis de classificação que não mudam, tá bom? Vou mostrar também a respeito de qual que é a carga horária de curso que tem que fazer para mudar o nível de capacitação. Vou estar mostrando para você também o incentivo à qualificação, qual o percentual que está vigente, né? Hoje, que é uma legislação que foi de 2013, não mudou, nós estamos aqui em 2016, ainda está no mesmo padrão. Então, fique atento aí, eu volto no próximo vídeo mostrando aí eu não vou aparecer no próximo vídeo, e aí você vai estar acompanhando comigo na tela, e fique bem atento, que eu acredito que olhando a planilha eu te explicando, é bem tranquilo para você estar entendendo o padrão de vencimento aí da Lei 11.091 de 2005, que fala sobre estabelece o plano de carreira para os cargos técnicos administrativos em educação em âmbito federal, tá bom? Então, vamos lá para o próximo vídeo.